Oi, boa noite. A gente vai conversar, a gente vai continuar a nossa conversa a respeito de família e o Jonatas vai estar sendo conosco, continuar a conversar conosco a respeito de família e espiritualidade, tá bom? Então a gente vai estar desenvolvendo aquilo que já foi começado com ele e, por certo, a gente vai ter mais algumas coisas, mais alguns aspectos disto, não é? Na noite de hoje, tá bom? Jonatas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, trocando uma ideia a respeito desse tema. Então, eu vou fazer aqui, como sempre, uma breve recapitulação para podermos trabalhar, né, nessa finalização da questão da atenção familiar e a espiritualidade, certo? Então, vamos fazer aqui uma breve, começando um pouco a respeito da valorização do próximo, né? Nós estávamos falando a respeito da educação familiar e a espiritualidade. Citamos algumas questões importantes. Nós citamos, por exemplo, a respeito do exemplo, citamos a respeito da mensagem direta, a importância que existe quando a pessoa ela quer que as coisas melhorem na casa dela, elas querem que o filho, o cônjuge, o avô, o pai, o tio, de alguma forma, começa a se dobrar para uma ideia de alguma coisa maior do que ele, né, que faça as suas ações estarem mais inclinadas ao próximo. E também pontuamos a respeito da disciplina, a respeito da religião. Nós citamos a importância que existe na educação religiosa também, dentro do lar. Não é? E começamos já a falar de algumas circunstâncias existentes que existem, né? Em especial, equilíbrio circunstancial, familiar e a espiritualidade. E o primeiro aspecto dessa segunda etapa que nós estamos conversando é a respeito da atenção. E nós citamos aqui em duas partes. A primeira parte sobre a atenção familiar, nós citamos aqui a respeito da atenção no outro. Não. A atenção do outro, melhor. A primeira parte foi a atenção do outro, que a importância que existe quando algum membro familiar ele tem muito bem claro as tarefas, as funções, os objetivos e necessidades dele com relação à família e com relação ao próximo. Então, nós citamos aqui alguns exemplos de alguns perigos que existem quando isso não está muito bem definido dentro da família. Por exemplo, nós citamos a respeito de viagens, quando pessoas se desgastam, né, se entregam, quando os objetivos e sonhos é fazer uma viagem no final do ano, enquanto a relação conjugal dela está muito ruim, a relação dela com a mãe dela está muito ruim, com o pai, com os filhos. Os filhos estão tendo grandes problemas e ela está preocupada em realizar o grande sonho dela. Não é? A mesma coisa do filho. Quando as coisas estão acontecendo, coisas grandes, pesadas, o tempo está passando e ele está muito entregue nos videogames. É um exemplo que eu usei. Então, essas coisas, elas existem e são muito mais comuns na modernidade do que eram há tempos atrás. Não é? Eu sempre falo que nós estamos em fase de experimento, essa geração de agora. Então, muitas das coisas, nós estamos passando por esse grupo de que nós vamos estar mostrando para as futuras gerações aonde acertar e aonde errar nessas novas necessidades e tarefas nesse cenário familiar e social também. Não é só familiar, não. Né? Muitas dessas questões estão sendo discutidas hoje em dia. E outro aspecto que também chamamos a atenção, que foi na live passada, que é a atenção no outro. Né? A atenção do outro e agora no outro. E nós levantamos a grande importância que existe quando você subestima ou quando você superestima algum membro familiar seu. Você não pode olhar um filho mais do que ele é, nem menos do que ele é. Né? É importante isso. E nós ressaltamos também com exemplos, quando o pai e a mãe, eles olham o filho como uma espécie de ídolo, ou quando eles olham o filho ou a filha como uma espécie de modelo daquilo que eles deveriam ser e não foram. Então eles projetam todo o sonho dele na criança. A mesma coisa a criança, quando olha para os pais e só vem ali alguém que quer acabar com as vontades dela, que querem prejudicar os desejos dela de se divertir, de curtir, porque os pais querem vingança por alguma coisa que elas fizeram.
né? Então, esse tipo de, lógico, esse tipo de situações, eles são muito mais comuns do que imaginamos. Então, por isso é importante nós olharmos para cada membro familiar, né? E sabemos que ali é uma pessoa realmente muito importante para a família, mas uma pessoa falha. Ou uma pessoa que merece seu respeito porque é seu pai ou sua mãe. Não é porque você acha que ela está errada que você não deve respeito. Você assim está subestimando o papel deles. A mesma coisa dos pais quando olham para o filho e exaltam aquela criança que é imatura em várias áreas. Está superestimando o papel dela. Então, por isso que é bom esse equilíbrio, nós traçamos, né, esses perigos na live passada. E hoje vamos estar concluindo essa relação que existe na atenção familiar. Vamos estar levantando aqui os benefícios e os malefícios dessa visão, né? E para podermos introduzir, porque não só eu, não apenas eu que vai estar aqui envolvido nisso, mas nós, diretamente e indireta, né? Para podermos começar bem, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, né? Com relação a esses benefícios. E vai ser de novo aquilo que toda semana eu lembro, que é com relação à valorização do próximo. Por que isso? Eu nunca aprofundei nesse aspecto. Eu vou começar a aprofundar um pouco nele hoje, porque vai servir de introdução para o que iremos conversar mais adiante. Certo? Então, com relação à valorização do próximo. Existem muitas pessoas que acham que valorizar o próximo é fazer algum tipo de doação para o próximo. É você ter algum tipo de dinheiro, né? Ver algum pedinte na rua precisando, e você chega e oferece. Na sua cabeça, você está valorizando o próximo, e de certa forma está mesmo. A doação, essa caridade, essa palavra que hoje nós atribuímos à caridade, que existe um significado muito mais aprofundado no passado, mas esse tipo de ação, você demonstra uma espécie de valorização do próximo. Só que essa é só mais uma maneira de você valorizar. Existem pessoas que elas, para poderem ficarem livres de alguns tipos de conversas, né, ou alguns tipos de confrontos, ou não ter que dar maiores atenção a um pedinte, a um idoso que se aproxima de você, ele simplesmente diz, não, eu vou estar orando por você. Ou não. É quanto? Pronto, está aqui. Como se fosse uma maneira de se livrar da conversa dele. Né? Porque nós sempre tivemos isso em vista. Como um exemplo de valorização do próximo é a doação, consequentemente, nós achamos que toda vez que nós doamos alguma coisa, nós estamos já, em contramedida, valorizando o próximo. E muitas das vezes, o que o próximo realmente queria é uma questão de atenção, uma dignidade, que você o tratasse de maneira igual, que você desse atenção para ela. Só queria isso. Não quer que você, simplesmente, para poder se livrar da conversa, diga assim, não, vou estar orando por você, acabou. Ou, toma aqui tanto, e finaliza a conversa. Então, esse aspecto da atenção, que nós estamos conversando essas 2 semanas para cá, nas 2 lives, é um fator importantíssimo na questão da valorização do próximo. E, consequentemente, também na família. Porque, se você for colocar aqui em alguns exemplos, como funciona isso? Quando você está... quando um pai está cansado do trabalho, ou algum tipo de estresse que sofreu no trânsito, ou seja onde for, e ele chega em casa, e ele resolve ligar a televisão, ignorar quem está do lado dele, a mulher, os filhos, ele não está, pela atenção, valorizando o próximo. Você valoriza o próximo é quando você já hoje começa a notar e resolver abrir mão de algumas coisas. Olha só, isso não é uma coisa simplesmente natural. Na parte de manhã eu vou ser diferente. Às vezes é necessário que haja um trabalho específico para você poder começar a entrar nesse ritmo de ajudar o próximo. Porque quem tem, digamos, uma paciência muito curta, dificilmente vai ficar 3, 4 minutos, 5 minutos conversando com alguém que ele não, ou algum tipo de conversa que ele não gostaria. Mas ele faz por amor. Ele faz quando isso funciona de uma forma disciplinada. Quando ele anota, quando ele resolve fazer algumas mudanças, ele fala assim, ó, não, essa semana, toda semana eu vou ligar para os meus avós. Não, toda semana eu vou desligar a televisão mais cedo e conversar com meus filhos. Não, toda semana, toda sexta-feira eu vou sentar com a minha esposa
e argumentar com ela isso, e isso, e isso, pensando no melhor da nossa relação. Às vezes, algumas ações que ele vai agir de forma disciplinada, é assim que funciona, ele consegue futuramente trabalhar de maneira mais positiva. Mas quando ele só resolve que vai melhorar, daqui a pouco essa paixão, essa emoção passa, e ele não conseguiu mudar nada na vida dele. Apenas mudou em 2 semanas, que ele estava assim carinhoso e simpático. Depois que as coisas voltaram a ser como eram antes, que a coisa esfriou, não teve mudança nenhuma. Ele só agiu por emoção, por isso que a emoção é muito perigosa, até mesmo nessas pequenas tomadas de decisões. Já dizia o sábio, né? Ninguém se livra de mau costume atirando pela janela. É necessário que a pessoa desce degrau por degrau para ir se livrando desses maus costumes, né? Esses vícios negativos que ele sempre teve na vida. É assim que funciona o ser humano. Você não consegue, pelo seu cérebro, pegar o problema que existe, né? Separar essa camada, essa gaveta, imediatamente e digamos assim, qualquer ação que você tiver vai estar separada dessa gaveta. Você não consegue. A gaveta sempre vai estar no seu cérebro, né? Talvez até algumas ações que você faz hoje tenha relação com o seu subconsciente, com o seu inconsciente, né? E você não percebe. Então, isso é muito pesado. Você não consegue ter esse poder e separar simplesmente as gavetas e começar a trabalhar só assim. Precisa de um trabalho que muitas vezes requer disciplina, certo? Então, alguns pontos são positivos com relação à atenção. A atenção, ela passa a imagem de que você se importa com o outro percebe isso em você, né? E isso, inclusive, ajuda na saúde do outro, quando ele percebe que você se importa, dando atenção. Um segundo aspecto, eu coloquei aqui, você ameniza a sua consciência. Olha, isso não é falsidade. Eu sempre pensei isso como falsidade. Como eu falei para você, né, a vantagem que você tem de fazer estudos como esse toda semana, você começa a pensar em alguns aspectos que você não pensava antes, né? E eu sempre achei que esse tipo de ação só demonstra puro egocentrismo, né? Quando você fala assim, eu só vou fazer isso para poder amenizar minha consciência. Não é por causa do outro. De fato, isso é negativo. Por outro lado, acaba sendo positivo quando alguma ação sua, você ameniza a sua consciência e você lhe dá mais saúde. Por exemplo, quando uma pessoa está muito envolvida com o trabalho, na maioria das vezes, ela tem assim, algum tipo de consciência de que poderia dar mais atenção à esposa. Entendeu? Mas quando você chega em casa e dá uma devida atenção à esposa, você, na sua cabeça, você acha, não, pelo menos estou conseguindo amenizar alguma situação e fazer isso. Isso é bom para a sua saúde também. Entendeu? Então, esse sim é um segundo importante aspecto, né? E o terceiro aspecto positivo que eu consigo levantar em cima disso é que você ensina o outro também a ter educação e respeito pelo próximo. Através do exemplo, que já conversamos já na quarta live. O exemplo é uma coisa fundamental para o cônjuge, para o filho, para o pai, para quem quer que seja. Quanto mais próximo de você, e você mais for fiel a esses exemplos, melhor vai ser a sua influência com relação ao próximo. Né? Quer dizer, melhor no sentido de que a possibilidade de você influenciar, ela é muito maior. Não é? Então, por isso é importantíssimo esse aspecto. Ok, então esses são os pontos positivos. Claro que também existem os pontos negativos que eu vou estar agora levantando também, a respeito da atenção. Não tem só positivos, né? Então, vamos lá. Os malefícios quais são? Antes de eu citar os malefícios, eu queria citar só um exemplo, né? Um acontecimento na minha vida. Acho que foi na 7ª série, na 6ª série, não lembro exato. Foi na 6ª ou foi na 7ª. Minha mãe era minha professora na sala de aula, né? Eu nunca esqueço que ela me conhece bem, né? E estava na sala ali, e quando ela está na sala, inclusive, eu só queria ressaltar que eu já tive meu pai como professor de sala de faculdade e a minha mãe, né, em ensino fundamental. Não, no caso, ensino médio, né? Não, ginásio. 7ª série é ginásio, né? Pronto, no ginásio. E aí, ela começou a dar aula, ela olhou para mim assim e falou, fez um comentário assim, ei, Davi, para aí. O que eu falei agora?
Falei, não sei. Pois é, então presta atenção. Começou a me dar um sermão no meio de todo mundo, né? E aí, depois da situação, eu pensei, caramba, eu estava quieto na minha, estava olhando para ela, ou seja, tudo certinho. Eu tinha ali a questão de educação, por causa do silêncio, e tinha da atenção. Sabe o que quer dizer com isso tudo? Ela sabia que eu estava... Quando a pessoa fica muito focada em uma coisa, olhando assim fixamente para um lugar, dificilmente ela está pensando nesse armário. Eu estou aqui com o armário, com o celular. Na maioria das vezes, ela está pensando em uma outra coisa. Mas o olhar fixo dela ali entrega. Então, nem sempre, esse é o ponto que eu quero aqui ressaltar, nem sempre não é uma demonstração quando há o silêncio e quando há a atenção de que a relação está bem encaminhada. Certo? Isso já serve para podermos já introduzir para que iremos levantar os 2 pontos negativos disso, né? O primeiro deles é a dependência. Infelizmente, a atenção traz muita dependência, certo? E existem 2 possibilidades para isso. A primeira possibilidade é quando você quer ajudar o outro, né? Você acaba tornando o outro dependente. E a outra, e a gente também nunca pensou sobre isso, o segundo aspecto é quando você quer se ajudar. Olha só, não é só ajudar o outro, você quer se ajudar, você quer mostrar serviço, você quer, de certa forma assim, demonstrar que se importa, que está brigando por aquela pessoa, pelo seu filho, pela sua mulher, né? E isso acaba sendo algo muito negativo. Nós vemos, assim, vários casos, hoje em dia, muito mais comum hoje, de pais indo em escolas defender o filho, quando nem sequer melhor analisou a situação e soube se o filho era de fato culpado ou não, né? Colocando o filho como falam a verdade e a professora, ou professor, ou o diretor, ou o outro colega, dependendo da situação, saindo de mentiroso. Mas isso acontece não é porque você tem um compromisso com a verdade, mas na maioria das vezes, antes desse compromisso com a verdade, você sente uma obrigação, né, de proteger aquele outro. E essa proteção, essa atenção exagerada que você dá ao outro, ela acaba sendo muito prejudicial. Então, nesse aspecto, quando você torna a outra pessoa muito dependente de você, isso até mesmo traz muitas fragilidades futuras, né? E quais fragilidades? Profissional, né? A pessoa, às vezes, não sai, ela não consegue agir por ela mesma. Questão de saúde, né? Questão conjugal. Tem pessoas que sempre foram passivas no relacionamento, nunca tiveram nenhum tipo de ação, atitude, né? Que o outro cônjuge, que o filho, que o pai, que é o patrão, quer e espera dela, e ela não consegue ter, né? Porque a vida inteira foi dada na mão dela, as coisas, através dos pais. Então, isso acaba sendo algo muito problemático. Essa dependência que existe devido à atenção exagerada, ela acaba sendo algo muito negativo. E um outro aspecto, segundo, que eu analisei também, que inclusive é consequência do primeiro, né? Quando isso acontece, quando há essa dependência, existe um grande desgaste desnecessário de energia. E você não percebe, né? Como assim? Uma das coisas que muito acontece quando você torna a outra pessoa muito dependente, né? Além desses exemplos que eu dei, mas pode também acontecer de haver algum tipo de situação, né, muito desesperadora, urgente, que exige, por exemplo, um infarto. Um infarto, né? Que você tem agora aqui, tá você e sua esposa, ou você e seu filho, já maior de idade, e o filho fica sem ação. Ele nunca foi preparado para uma situação como aquela. Os pais nunca prepararam. Não sabe pegar no carro, não sabe pegar na moto, não sabe para quem ligar, não sabe o que fazer, porque ele nunca foi dado a ele uma oportunidade, uma obrigação dele começar a agir. Sempre foram as coisas dadas na mão dele. Né? E há um despreparo em cima disso também, né? E há um desgaste de energia também em cima disso, com relação a esse tipo de situação. Né? E quando você quer sempre resolver tudo do outro, aí que gera o problema mesmo, porque ele nunca vai estar resolvendo e
todo esse compromisso que você gera com ele. A parte, que como eu disse para você, se você olhar seu filho, o seu pai, sua mãe, ou mais, ou menos do que realmente aquele membro é, então você prejudica a ele e a você mesmo. E, consequentemente, no caso de filho, de cônjuge, quando você começa a desenvolver compromissos com a pessoa, mais do que deveria ter, porque a outra deveria ter, e você assume dela os compromissos, consequentemente, o seu desgaste ele é muito maior. E a pergunta que fica é, por quanto tempo você vai aguentar? Por quanto tempo sua saúde vai suportar? Por quanto tempo seu relacionamento conjugal vai se sustentar? Porque a energia, ela traz, que você gasta, ela traz depressão, traz dúvidas, traz estresse. E o ponto é, você vai ter a sua condição, a sua saúde, de lidar com isso a vida inteira. Né? E o pior, em cima desses dois casos, é quando a outra pessoa, ela sabe da dependência e ela usa isso em favor dela. Né? Qual é o jogo dela? Ela começa a fazer ceninha, criar situações desconfortáveis, fazer barulho para que você dê atenção a ela, ou para que você resolva os problemas dela. Ela sabe como conseguir. Ou seja, além de você que resolver o problema dela, tem que lidar com a pirraça dela ainda. É um absurdo. Isso tudo foi feito porque desde o princípio você colocou compromissos a você mesmo mais do que deveria ser colocado. Tudo por quê? Tudo por quê? Porque você exagerou na sua atenção a essa pessoa. Então, a atenção, ela traz esse outro perigo, né? E aí entra a questão da espiritualidade. Onde entra aí? Porque eu vou só ler aqui a frasezinha para poder eu não parafrasear nada e pular. Eu separei aqui uma conclusão. A atenção que você dá a um membro familiar é uma demonstração de valorização do próximo, que é uma das principais características da espiritualidade. Mas, atenção, mas o desafio real disso é como fazer isso sem tornar o outro dependente de você. Eis o desafio. Como fazer isso sem tornar o outro dependente de você? E aí a resposta é, vai de cada um. Infelizmente, eu não tenho aqui uma manual de regras, né, certinho, selecionada, para poder pontuar para vocês e mostrar como tem que ser feito. Sabe por quê? Porque a pessoa que precisa se livrar da dependência, ela tem diferentes características. Né? Pode ser uma pessoa temperamental, uma pessoa sensível, uma pessoa dura, uma pessoa traumática, uma pessoa fria. Então é muito complicado você analisar como uma coisa. Porém, uma estratégia que eu posso recomendar, que na maioria das vezes costuma funcionar, e tem muito a ver com a espiritualidade, sabe o que é? É quando você começa a ter atenção, não apenas no outro do outro, mas nos sinais do outro. Você consegue sintonizar as coisas pelos sinais do outro. Você começa a agir pelos sinais do outro. Os sinais do outro vai dar a você o próximo passo que você vai seguir. Agora, se você quiser já tentar se livrar dessa dependência, sem se importar quais sinais o outro vai demonstrar, se ele está manipulando, se não está, se ele está sendo coerente, se está falando com a verdade ou não, depende de você. Aí é importantíssimo que você tenha a atenção que deveria ter, no caso negativo agora, ao invés do outro e no outro, ela passa a ser nos sinais que o outro demonstra, mediante as ações que você está tomando para resolver esses problemas. Então, essa é a nossa palavra de hoje, para poder finalizar com relação à atenção familiar. Né? E tem alguma pergunta, algum comentário que queira para ser feito aí? Não, aqui perguntas não tem não, mas eu queria fazer uma pergunta a você. Seria o seguinte, realmente é uma dificuldade para você saber qual o limite dessa atenção para que ela não gere esse aspecto negativo, né? Da dependência, de você produzir um explorador, de você estar produzindo alguém que é abusador da situação. Então pode acontecer isso,
Aí, descobrir esse limite, né? Digamos, eu estou querendo desenvolver uma espiritualidade e eu vou me devotar a ajudar, devotar a cuidar. Mas isso, ao mesmo tempo, pode produzir uma pessoa deficiente, né? Quer Sim, dizer, termina perdendo o sentido, né, dessa espiritualidade. Agora, o que fazer para descobrir esse limite? pois é como eu citei para você, né? Uma das formas que ajudam é você, se você conhece a pessoa que você está fazendo isso, porque uma coisa é você querer, como eu mencionei a princípio, alguém que você mal conhece e a pessoa necessita de uma ajuda, você vai lá e dá uma ajuda assim e tira o corpo fora. Dá uma esmola, um negócio e tira. Achando que resolveu um problema. Pode ser que tenha resolvido, você não sabe. Mas o ponto é, pode ser também que você alimente uma dependência dele com você. Né? E Agora, aí, pode falar. agora o fato de uma pessoa mostrar que não sabe usar essa dependência e aí termina permitindo, não é, um desenvolvimento não sadio, né, de reação à sua atenção a ela, já mostra que ela não é madura Sim. e realmente precisa de ajuda. Talvez não a ajuda que eu estou oferecendo e por isso ela está se prejudicando, mas outra ajuda que eu preciso também descobrir para ajudá-la, né? Perfeito, perfeito. Mas como eu disse, né, isso aí é um olhar muito humano, ele é muito além. Né? E hoje em dia, pelo mundo que nós vivemos, é muito complicado, pelas pressas que nós temos também, fazer essa mistura, esse equilíbrio de maneira perfeita, né? Ou maneira, digamos assim, satisfatória. Porque, como eu disse para você, às vezes você dá o que ela está pedindo na hora, é também uma maneira de você se livrar e estar bem com a sua consciência. Então você acaba fazendo realmente, tá ali, né? Agora o ponto como estratégia fundamental que eu já mencionei aqui no final, uma das formas que pode estar ajudando é que se você conhecer a pessoa que está a cada vez mais dependente de você, você também conhece alguns sinais dela. Ter atenção. Saber quando tá jogando com você. Existem sinais que são praticamente gerais. Todo mundo tem sinais iguais. Né? Então, quando a pessoa tem essa malícia, essa observação, digamos assim, malícia acaba sendo uma palavra meio pesada, né? Essa observação de notar quando o outro está só tirando proveito da situação, está só, digamos, cada vez mais dependente, se fazendo de coitado demais, e você sempre se compadecendo e atrapalhando, achando que vai estar ajudando, muitas das vezes, acaba sendo prejudicial. Por isso que é importante você, primeiramente, notar os sinais da pessoa. Notando os sinais, você começa já a desenvolver quais são os próximos passos. Os próximos passos, né? Eu não tenho uma outra melhor estratégia ou orientação que eu possa dar para a pessoa, a não ser essa. Essa, pelo menos, começa. A coisa começa quando você observa os sinais do outro. Né? Então, é isso aí. Muito bem, muito bom. Perfeito. Quer completar mais alguma coisa? Não, eu só queria fazer já um convite para a próxima live, né? Finalizar, deixar minhas palavras, dizendo que realmente não sou o dono da verdade. Como eu disse, algumas coisas foram, por exemplo, essa semana agora, desse tema, eu comecei a olhar alguns conceitos que eu achava errado antes, a princípio, que inclusive citei a respeito da consciência, que hoje eu já não acho tão errado. Então, é o tipo de coisa que você só descobre quando você faz algum tipo de estudo sobre o tema. Quando você começa a refletir, colocar os exemplos, né, sistematizar algumas situações, aí você consegue desenvolver esse pensamento. Fora isso, você não consegue. Então, por isso que é importante, né, cada semana nós estamos vendo isso e eu já falei. Errando aqui, eu não vou ter nenhum problema em reconhecer, né, e voltar a uma opinião anterior, uma opinião nova, vou estar aqui apresentando a vocês também. Mas, a princípio, o que eu entendo de atenção excessiva, nesses casos que eu citei aqui, ela acaba sendo muito prejudicial, né? Nesses aspectos que eu mencionei. Então, na próxima semana, eu vou estar conversando um pouco a respeito do culto familiar. Não é? Existe uma importância também dentro da educação religiosa, esse tema, né?
já citei há um tempo atrás, mas também tem muito a ver com a espiritualidade. Tá certo? Então, até a próxima live. Foi um prazer. Então, foi muito bom estar lhe ouvindo, e a todos que estão nos ouvindo e que ainda vão ouvir, né, em outros momentos. Então, que o Senhor Deus possa continuar abençoando cada um e usando cada um, e que tudo isso possa nos ajudar a ficar alertas, né, na maneira como a gente lida com a nossa família e com a questão da espiritualidade. Amém. Amém. Até mais. Deus abençoe.